Olá, meu povo querido do 9º ano, tudo bem com vocês? Aqui professora Simone Martins para mais um encontro geográfico pelo canal do SEV. Hoje é dia 15 de abril. Como vocês já sabem, iniciamos as nossas aulas, os nossos estudos, fazendo a correção das atividades da aula passada, ok? E aí, vamos começar pela correção da página 116. Tem um texto que começa na página 115 que vocês precisam ler para poder responder as questões. Pois bem, o texto fala sobre envelhecimento da população europeia e o desafio dessa situação com o sistema de saúde, tá? E aí, na primeira pergunta, pede para fazer uma relação do envelhecimento da população com o sistema de saúde. Para facilitar a vida de vocês, estou indicando o parágrafo para vocês encontrarem a resposta, ok? Então vamos lá. A relação, conforme a pergunta está falando aí, a relação é que os sistemas de saúde, da Europa tiveram aumento dos custos para os cuidados com essas pessoas mais idosas, tá? Então aí é uma base e agora vocês desenvolvam a sua resposta pesquisando aí no primeiro parágrafo que eu estou indicando para vocês construírem as suas respostas, ok? Questão número 2. Quais as expectativas em relação à população próximo dos anos de 2060, tá? E o que irá acontecer com a população até lá? Então, sugestão de resposta, vocês vão também lá no último parágrafo, onde eu estou indicando, e é por causa do envelhecimento, a população vai começar a diminuir, tá? Desenvolvam também a sua resposta. A questão número 3, quais os outros problemas que eles enfrentam? E aí vocês podem procurar também no 5º parágrafo da página 116, o aumento do número de aposentadorias e despesas com programas sociais, tá? Então esses são os outros problemas que eles enfrentam, ok? Essa foi a página 116. Na página 117, número 4, está perguntando qual o bloco econômico que foi citado no texto. E aí é bem fácil, nós estudamos sobre isso, União Europeia. No número 5, vocês vão pesquisar na página 112. Está perguntando aí sobre implosão demográfica. E aí uma base para vocês responderem é quando a taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade. Então, a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de nascimento, natalidade, ok? Número 6, tem uma manchete de um jornal europeu que fala sobre as mulheres que querem ter filhos. E a pergunta é: indicar as causas que estimulam a natalidade, tá? Como eu falei, natalidade é nascimento. Então, o motivo aí, a sugestão de resposta, O motivo desse estímulo é para ter uma população mais jovem, já que o índice de envelhecimento é muito grande, ok? Então, essa é a base da resposta e vocês aí podem desenvolver com suas palavras, ok? São só sugestões, orientações. Como são respostas pessoais, tô dando a base para vocês desenvolverem, ok? Correção concluída, espero que tenham conseguido acompanhar, tá bom? Então, partiu para a aula de hoje, tá? Continuamos estudando sobre o continente europeu e hoje vamos estudar sobre as paisagens naturais europeias. Acompanhe aí pelo livro de vocês conforme as páginas citadas, ok? Paisagens naturais europeias, vamos ver aí o que vamos estudar. Vamos fazer uma revisão aqui rapidinho, tá? Sobre o que estamos estudando. Aqui nesse slide é a Europa e a localização no planisfério, bem coladinha ali com a Ásia, formando quase um único continente. Lembra que estudamos sobre isso? Que recebe o nome de Eurásia. Eurásia é a massa que forma um conjunto entre a Europa e a Ásia.
tá? Composto pelos continentes europeu e asiático, separado apenas pelas cordilheiras dos Montes Urais, que é localizado na Rússia, pelo Rio Ural e pelo Mar Negro e o Mar Cáspio. Tudo isso nós vamos estudar hoje, tá? E alguns países como a Rússia e a Turquia estão nos dois continentes. Tem uma parte da Rússia que fica na Europa e outra parte na Ásia, assim também como a Turquia. Beleza? Aqui estamos vendo o mapa político da Europa, lembrando que é o segundo menor. O primeiro menor é a Oceania. Ele possui 50 países, tá? Localizado no hemisfério norte do planeta. Então, esse foi um breve resumo sobre o continente que estamos estudando. E hoje vamos conhecer as paisagens naturais europeias, tá? Vamos abordar os temas como hidrografia, estudo das águas, relevo, as altitudes, né, ou não, os climas e vegetações, tá bom? Então, vamos começar aí pela hidrografia, que são os estudos, que é o estudo das águas, né? Vamos estudar a hidrografia relacionada à Europa, ok? A Europa possui em seu território várias penínsulas, como estão citadas aí na legenda. Mas, prof, o que seria uma península? Vamos lá ver o que é uma península. Penínsulas são áreas cercadas de água por todos os lados, exceto por um, que se liga ao continente. Então, a definição de península lembra muito a definição de uma ilha. Ilha cercada de água por todos os lados. A península também é cercada de água por todos os lados, exceto um, que se liga ao continente. E aí, então, no mapa vocês podem observar que todas essas penínsulas que estão aí destacadas, né, com essas cores, são áreas cercadas por água por todos os lados, exceto por um, né, que é conectado ao continente. Então temos aí 5 penínsulas europeias bem importantes, tá? Então ficou claro aí o conceito de penínsulas. Continuando. Aqui o mapa, né, da hidrografia europeia. Ela é banhada pelos oceanos Atlântico e Glacial Ártico e também possui em seu território diversos mares, tá? Em destaque aí que está sinalizado pela setinha vermelha, que era o Mar Cáspio, que é um divisor natural entre a Europa e a Ásia. Como eu falei, os dois continentes estão bem coladinhos, mas tem alguns divisores naturais. E aí, no caso da hidrografia, o divisor natural entre a Europa e a Ásia é o Mar Cáspio, que está aí sendo sinalizado por essa setinha vermelha. Tem vários mares na Europa, é isso que nós vamos estudar agora, tá? Mares são diferentes dos oceanos, tá? Até mesmo em relação à dimensão. Os mares são trechos mais próximos ou no interior de alguns continentes, ok? E aí nós vamos estudar os 3 tipos de mares diferentes que existem no planeta, em especial no continente europeu. Então vamos lá, observem a figura e a descrição do lado. Mar fechado são aqueles que estão localizados dentro dos continentes e não apresentam contato com o oceano. É considerado lagos de água salgada. E aí, falando da Europa, vamos citar um exemplo que era o Mar Cáspio. Então, sabe que o Mar Cáspio tem a definição de um mar fechado, pois ele não tem conexão com o oceano, ok? Mar interior, vamos ver aí quais são as características de um mar interior. É aquele que se comunica com o oceano por meio de estreitos e canais. Exemplo, Mar Mediterrâneo, tá? Também localizado no continente europeu. Outro tipo de mar é o mar aberto, bem comum aqui no Brasil, no nosso litoral, né? Aqueles que se comunicam diretamente com o oceano. E aí na Europa vamos encontrar o Mar da Noruega, ok? E ainda estudando sobre a hidrografia, como eu falei que são o estudo das águas, vamos estudar agora sobre os rios europeus. Estudamos sobre oceanos e mares e agora vamos estudar sobre os rios europeus, tá bom? Os rios da Europa funcionam como limites, vias de transporte, comércio e fontes de sustento.
Apesar disso, a maioria dos rios europeus são navegáveis. Então, eles funcionam como limites, são utilizados como transportes, comércio, fontes de sustento e a maioria são navegáveis, ok? Então, vamos estudar aí, conhecer alguns rios europeus. O rio Volga, tá? Ele é o maior rio da Europa, está localizado no norte do território da Rússia. É importante para a economia russa porque há usinas hidrelétricas para poder produzir eletricidade. O grande volume de carga que transita pelo Volga, como materiais de construção e madeira. Muitos barcos e navios de passageiros também navegam por esse rio. Então aí a fotografia do rio, um dos rios, vamos dizer assim, o maior rio da Europa, ok? Próximo rio aí que vamos conhecer é o Tâmisa. Nasce no centro da Inglaterra. De lá percorre até chegar à cidade de Londres. O Tâmisa ele deságua no Mar do Norte, tá? Antes que ferrovias e estradas fossem construídas, o rio era a principal rota de comércio da região. Ao longo do tempo, muitas indústrias se instalaram em suas margens. Então esse daí é mais próximo ali do Reino Unido, na Inglaterra. Beleza? Outro rio importante é o rio Sena. Esse já se encontra, é um rio do norte da França, que banha a capital Paris e deságua no Oceano Atlântico. O transporte turístico de passageiros pelo Sena é uma atividade tradicional em Paris. Então ali, né, eu coloquei essa foto para representar bem o transporte turístico, né? As pessoas passeando, fazendo turismo, que é uma das maiores fontes de economia da Europa, e ali ao fundo a Torre Eiffel. Continuando, outro rio importante na Europa é o rio Danúbio, tá? É um rio europeu que ocupa o segundo lugar em extensão. Além de seu potencial de navegação, serve para delimitar territórios, ou seja, usado como fronteira natural de 10 países europeus que estão citados aí no slide, ok? Então essas são as características do rio Danúbio. Agora vamos falar sobre o rio Reno, que é uma das vias fluviais mais movimentadas da Europa, utilizada por regiões densamente povoadas, em que há muitos recursos naturais e muitas indústrias. O rio também é conhecido por sua paisagem acidentada e por seus monumentos históricos, ok? Não tem como citar todos os rios importantes da Europa. Citei apenas alguns para vocês conhecerem as características, ok? E agora nós vamos estudar sobre as formas de relevo existentes na Europa, tá? Então vamos falar aí de elevações, de planícies, planaltos, tipos de relevos existentes na Europa. Observem o mapa, também indicado pela setinha vermelha, outro divisor natural da Europa. Além do Mar Cáspio, que eu já havia falado com vocês, são os Montes Urais, que dividem a Europa e a Ásia. Está sinalizado aí pela setinha. Então vamos destacar alguns tipos de relevo, destaques no continente europeu. Vamos citar aí o primeiro Monte Elbrus, que é a montanha mais alta da Europa. Está localizada na Rússia. Vamos falar dos Montes Urais, que é um conjunto de montanhas que definem a fronteira entre a Europa e a Ásia, como eu acabei de falar com vocês, tá? E também vamos falar dos Alpes, tipo de relevo muito comum na Europa, que são picos elevados com grande valor para o turismo europeu. Aí, no caso, esses Alpes são os Alpes suíços, tá? Localizados no país Suíça, muito comum para estações de esqui, ok? Citamos aí alguns tipos de relevo também. Como eu acabei de falar agora, né? Alguns, não tem como citar todos. Fizemos aí um resumo, um apanhado dos mais importantes, os destaques. E agora falaremos de dois temas que são o clima e a vegetação. Sim, vamos falar dos dois temas juntos, porque clima e vegetação andam de mãos dadas, literalmente falando. O clima interfere nos tipos de vegetações existentes em um local.
tá? O tipo de clima anda junto com o tipo de vegetação. Tem vegetações que não sobrevivem a um tipo de clima, então elas fazem a adaptação. Então, por isso que elas andam juntas. Dessa forma, vamos relacionar os climas com as suas respectivas vegetações. E aí vamos estar falando dos climas europeus, tá? Vamos citar os tipos de climas e, em relação a esse tipo de clima, a respectiva vegetação, tá ok? E aí vamos começar. O tipo de clima comum na Europa, que é o clima polar, e aí se desenvolve a vegetação que é chamada tundra, tá? A característica do clima polar é com invernos longos e temperaturas abaixo de 0 graus. Favorece o desenvolvimento da vegetação tundra, tá? Tundra é um tipo de vegetação rasteira que ficam cobertas por gelo durante grande parte do ano. Na época do verão, esse gelo derrete e a tundra se desenvolve. Coloquei uma figura aí da vegetação tundra, beleza? Outro tipo de clima é o clima subpolar. E aí, em característica desse clima, a vegetação taiga, tá? Que atinge temperaturas baixas, que geralmente não ultrapassam os 10 graus, mesmo nos curtos verões. Esse clima produziu a formação vegetal, que se chama taiga ou floresta boreal, que é constituída por coníferas, que também são chamadas de pinheiros, ok? Então ela tem aí, a taiga tem vários nomes, pode ser floresta boreal, coníferas, tá? E até mesmo pinheiros. Outro tipo de clima predominante na Europa é o clima temperado continental. E a vegetação relacionada é a vegetação de estepe, tá? A característica do clima é que, em virtude da distância do litoral, os verões são quentes e os invernos frios. Adaptado a esse ambiente, desenvolveu-se a formação vegetal estepe, cujo solo é extremamente fértil e então é utilizado por populações para a prática da agricultura e da pecuária. E para finalizar, o tipo de clima oceânico, temperado oceânico. E aí se desenvolveu a vegetação da floresta temperada. As chuvas são frequentes ao longo do ano e os verões e invernos são amenos, tá? A floresta temperada, a principal característica dela é a perda das suas folhas durante o outono e o inverno. Então fiz aí um resuminho entre o clima e a vegetação, porque como eu falei para vocês, andam juntos. A vegetação precisa do clima para poder se desenvolver, beleza? Então, amores, aula concluída sobre as paisagens naturais europeias. Espero que tenham gostado, entendido. Caso fique alguma dúvida, sugestões, reclamações, é só anotar e me passar, tá bom? As atividades estão aqui citadas para vocês poderem fazer, ok? Amores, força, não desanimem, tá bom? Foco aí nos estudos. Beijos da professora Simone. Beijos, fiquem com Deus.